Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. O Evangelho que nós iremos meditar hoje está no capítulo 17 de Lucas, versículos do 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá no dia do Filho do Homem. Comiam e bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio, fez morrer a todos. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos eles. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço não entre para apanhar objeto algum em sua casa, e quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai salvá-la. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão na mesma cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo farinha, uma será tomada e a outra será deixada. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isto? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, sabemos que não é interessante viver preocupados com o futuro de forma exacerbada, exagerada, porque nos tornaremos pessoas ansiosas e não aproveitaremos o tempo presente. Por outro lado, não podemos também viver como se não fôssemos morrer, como se não fôssemos passar a nossa eternidade e sermos julgados pelas nossas ações aqui na Terra. Precisamos refletir um pouco sobre de que forma estamos vivendo no tempo presente e quais os sinais Deus nos dá em relação ao nosso cotidiano, à nossa vida, à nossa história, a maneira pela qual nós estamos inseridos neste mundo. Ainda hoje Deus nos dá esses sinais. E não adianta nós querermos dar um jeitinho brasileiro em relação a fugir do julgamento de Deus, porque todos nós seremos julgados pelas nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más. Muitas vezes nós queremos viver os nossos projetos, os nossos negócios, mas sem colocar todas essas situações diante da presença de Deus e do seu projeto. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos diante de certas situações. Queremos viver isoladamente, sem caminharmos com Deus. Assim como aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, onde ninguém dava ouvidos ao projeto de Deus. Hoje, talvez, a nossa sociedade, as pessoas vivam dessa mesma maneira. Vivem cada um a sua vida, a sua rotina, o seu projeto, mas não se importa com a sua salvação. Esse tempo de pandemia talvez tenha vindo para nos dar um pouco de lição, de reflexão nesse sentido. Nós não conseguimos parar. Foi preciso que uma terrível doença pudesse nos alertar para valorizar aquilo que estava dentro da nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, as coisas boas que nós temos ao nosso redor e não conseguíamos enxergar. Só enxergarmos aquilo que estava externamente, nos nossos projetos externos, mas não fazíamos essa introspectiva de olhar também para dentro de nós, dentro do nosso interior, e enxergar que o reino de Deus ele já acontece na nossa vida, dentro do nosso coração. Então que possamos fazer esta reflexão sem que haja necessariamente uma situação extraordinária, uma situação de dor, de doença ou a perca de um ente querido, para que nós possamos refletir sobre a morte, sobre a nossa estadia neste mundo. Que esta reflexão ela se torne diária, se torne constante, porque somos transitórios, somos passageiros sobre esta terra. E um dia nós
sem exceção, teremos que prestar contas a Deus sobre como nós vivemos aqui. As nossas ações, as nossas decisões, tudo isso tem um peso para a nossa vida futura, sobretudo na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira, logo mais ao meio-dia nós teremos a missa da graça, a missa de cura na Igreja Matriz. Sintam-se convidados. Um abençoado dia e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.